Ao vivo. Oi, tudo bom? Tô avisando o pessoal. Ah, não, tá chegando. Achei que já tinha chego, povo. Demora um pouquinho, né? O pessoal tá acessando. Agora sim. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Como vão vocês? Que eu tava pensando que demorou, né? Da semana passada pra essa semana. Não sei se vocês perceberam isso. Parece que foi tanto tempo. Quarta-feira passada, a nossa live, fizemos o brownie, né? Parece que foi, sei lá, 2, 3 semanas. E hoje a gente vai fazer a pecan pie. Vocês já repararam que eu gosto de ensinar vocês a fazerem torta, né? Até porque eu acho que as tortas são promissoras. Quem faz uma boa torta, olha, tem cliente pro resto da vida. Então tudo que eu ensino vocês aqui, né, sendo torta ou não, é pra vocês aprenderem a técnica, crescerem como profissional, mas também pra aprenderem e vender, né? Já falei mais de uma vez. Tudo isso é vendável e dá um bom lucro, tá? Então, ó, vamos fazer dinheiro. Pessoal, hoje a gente eu vou ter que começar assim já meio sem esperar muito, porque vocês sabem como é que é a questão da massa de torta, né, de tarte. É um pouquinho mais trabalhosa, né, hoje eu até vou pular uma etapa que eu não deveria, mas para que dê tudo tempo de fazer, né, tudo certinho, eu vou ser obrigada, tá? Hoje a gente vai fazer a massa da nossa pecan pie. Pecan pie é uma receita americana, tá? Muito tradicional lá, eles fazem principalmente na época de Thanksgiving deles, né, que é o feriado de ação de graças, que logo tá chegando até, né, é novembro, logo não, né, mas novembro. E aí, eles fazem bastante esse tipo de torta lá, e ela é feita com essa noz pecan aqui, ó, que é muito parecida com a nossa noz chilena, né? Mas ela é um pouquinho mais adocicada ao meu paladar, assim. E essa árvore dessa noz aqui, deu aqui no meu bairro. No caso, né, tem uma pessoa aqui do meu bairro, que é conhecido do meu pai, que ele tem essa árvore. E aí ele deu pro meu pai muita noz. Meu, assim, acho que carregou aquela árvore, assim, de um jeito, porque o meu pai ganhou muita. Já faz mais de um mês. E aí eu peguei agora pra fazer essa pecan pie, que é bem... Eles usam essa pecan, né? Nosso pecan lá também nos Estados Unidos pra fazer. Fechou. Os alunos já com algumas dúvidas ainda, né? Oi, prof. O rocambole com recheio de goiabada que está no seu feed é pelo método espumoso? Aí tu tem que dar uma olhadinha lá, porque eu não sei agora exatamente qual que eu usei, o método. Eu agora falando assim, eu não lembro. Tem que me dizer se foi ovos e açúcar ou se foi manteiga e açúcar. Eu vou conseguir dizer, tá? Mas então, a massa, hoje eu quero dar bastante atenção para a nossa massa da pecan pie, tá? A gente vai fazer pelo método da sablage. A sablage a gente não fez aqui na live ainda, né? A gente só fez cremage, que é a técnica do bater a manteiga com o açúcar, né, amolecido, a manteiga amolecida, fazer um creme, daí os outros ingredientes, né? A sablage é fazer uma areia. Sablé significa areia em francês. Então, sablage é fazer uma areia com os secos e a manteiga gelada, tá? Os secos é trigo, açúcar e sal aqui, eu tenho uma pitadinha de sal. Vamos fazer uma areia. E aí depois a gente, misturando os dois, né? E depois a gente coloca o líquido, que no caso é o ovo, né? Pra formar daí a massa, né? Homogênea, tal, uma bolinha com a massa e conseguir abrir ela. Toda a massa feita pela técnica da sablage, ela é mais... o produto final, né? Ela traz uma massa mais resistente, tá? Uma massa mais firme. Tanto que a gente vai conseguir abrir ela aqui, que com o método da cremagem é mais difícil. Ela faz forma uma massa mais delicada no final, mais quebradiça, né? Pelo método da cremagem. E a sablage, ela traz uma massa mais firme, tá? Por que que a manteiga tem que ser gelada?
porque a gente vai colocar o trigo já no início, bater junto. A gente não quer o desenvolvimento do glúten, certo? Então, a manteiga precisa ser gelada, porque dessa forma ela consegue impermeabilizar os grãos do trigo, né, da farinha de trigo, evitando que o glúten se desenvolva muito, tá? Então, por isso que precisa ser a manteiga gelada. Se ela for manteiga em temperatura ambiente, você for fazer o método da sablagem, que é isso que a gente vai fazer aqui, não vai formar areia, vai virar uma pasta ali, né? E vai desenvolver o glúten do trigo e aí a massa vai ficar dura, tá? Então precisa ser gelada. O paladar da sablé é muito diferente da sucré? Não, é bem parecido. Mas no gosto, tá? Na sablé e na sucré, né? Isso. Só que a massa, agora a gente tá falando de tipos de massa, não estamos falando de método, tá? Sablagem e cremagem são métodos de preparo de massas. Sablé e sucré, né? Ela pergunta. Isso. Sablé e sucré são tipos de massa. Muda a composição de alguns ingredientes. A sucré tem mais açúcar. Sucre é açúcar em francês e a sucré é mais açucarada, tem mais açúcar. E a sablé, ela quando a gente morde ela, sablé de novo, né? Sablé é areia. Quando a gente morde a massa sablé, ela desmancha na boca como se a gente tivesse um monte de areinha, tá? Por isso, pate sablé. E a sucré, por ter mais açúcar, ela também é mais firme. Um pouco mais firme do que a sablé, a sucré, tá? Faço uma pecan pie muito boa. Receita do John Thorne. Não sei quem é esse. Ansiosa pela sua versão, hein? Dá uma olhadinha nessa daqui. É bem interessante. Eu nunca tinha feito. É a minha primeira. Essa é a massa sablé francesa ou diferente? Não, isso daqui é a massa da pecan pie, tá? Não é nem sablé, nem sucré e nem brisé. É uma massa mais rústica da pecan pie. A gente vai deixar os pedacinhos da manteiga um pouquinho maiores e ela vai dar um efeito mais rústico na massa, até meio folhado assim, tá? Então por isso que a gente está usando essa massa, não é francesa. Vamos começar aqui, ó, manteiga gelada. Senão nós vamos ficar pelo caminho hoje. E massa é sempre aquela coisa, já falei. Sempre dá em cima do lado. E aqui eu tenho todos os secos, tá? Menos o ovo. O ovo a gente não vai adicionar agora. E aí a gente vai bater aqui até que a manteiga fique do tamanho de feijão. De feijão, tá? Mais ou menos. Pode fazer no processador? Pode. Mas no processador de alimentos é a mesma coisa. Entenderam do porquê da manteiga gelada, né? Depois a gente vai adicionar o ovo. A receita eu vou botar depois lá no feed, tá? Vou deixar a live até amanhã de manhã. Depois ela sai e vai só para os alunos do tá? Quais quantidades de ingredientes? Vai postar depois certinho, né? No feed depois vai. Normalmente a gente não deixa a manteiga do tamanho, né, de grãozinho de feijão. Ela deixa ela se desmanchar mais aqui para daí colocar o ovo. Mas como eu quero esse efeito mais rústico na massa, né, esse aspecto meio folhado até, por isso que eu vou deixar a manteiga, tá? Mas não é obrigado. Vou deixar a manteiga maior. Pessoal que chegando depois aí pedindo pra resumir aqui, já fez, se for possível. A gente tá fazendo aqui a massa da pecan pie, tá? Coloquei aqui manteiga gelada e o trigo com açúcar e o sal. A gente tá fazendo pelo método da sablagem, tá? Ó, já ficou com os pedacinhos maiores, ó, vocês vão ver. A manteiga. Vamos misturar. Dá pra ver ali dentro?
Ó, tem uns pedacinhos de manteiga. Não os une. Uns aqui é massa, né? Mas, ó, tudo manteiga maiorzinha essas aqui, tá? Essas bolotinhas, ó, menores. Ui, é tudo a manteiga, ok? Vamos deixar nesse tamanho. E agora eu vou adicionar o ovo na velocidade baixa. Até se juntar eu vou misturar. Aí eu paro, tá? Não pode bater demais. É bem rapidinho. Opa. Ó, já se juntou numa massa só, misturou. Não consigo mais ver trigo, né? Tá vendo? Aí eu paro de misturar, tá? Esse processo pode ser feito no processador, pode ser feito na mão, tá? Não tem problema. Agora, vou tirar aqui. Pegar um pouquinho. Eu vou abrir ela já, tá? Dá pra abrir entre dois plásticos, dá pra abrir entre dois papéis manteiga, como eu sempre mostro pra vocês, né? Eu gosto bastante de papel manteiga. Mas a massa, ela fica um pouquinho mais úmida, essa daqui. Então, não faz mal colocar um pouquinho de trigo. Então, eu vou abrir ela na mesa com o trigo, tá? Tá dando pra ver? Tudo certinho. Ela tá bem úmida, por sinal. Já vou abrir ela mais ou menos do tamanho da minha forma, amor. Alcança ali pra mim. Eu vou usar essa daqui, tá? Essa tem fundo... não é fundo removível, é fundo fixo, né? E ela tem 16 mais ou menos de diâmetro. Ó, eu vou sempre... quando eu trabalho assim na mesa com o trigo, eu vou sempre girando ela. Cada vez que eu vou abrindo, eu pego embaixo, ó, e eu giro ela para que ela não grude na mesa. Ó, eu virei também do outro lado, né? Pra abrir agora sim. Para que ela não grude na mesa, né? Por isso que eu faço dessa forma. Essa massa aqui, como ela tem uns pedaços de manteiga, tá dando pra ver, ó? Manteiga, 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 manteiga aqui, ó, esses mais clarinhos. Ela também gruda mais fácil no rolo, tá? Então tem que cuidar bastante. Pode levar direto pra geladeira. Na verdade, o correto é levar primeiro pra geladeira, lembra, né? Por isso que a gente evita da massa encolher, né? E o glúten, ele se relaxa mais. A gente vai deixar ela descansar 2 vezes. Leva, antes de abrir, né? Leva ela pra geladeira, uns 15 minutos, 20. Depois, aí abre ela, coloca na forma, leva mais uma vez no freezer. Daí eu gosto de levar, tá? E aí, leva pra assar. Isso evita muito, é o que mais evita o encolhimento, tá? Da massa. Mas, hoje eu vou mostrar pra vocês uma outra técnica, que eu já mostrei lá nos meus destaques, que é a do pezinho com o feijão, né? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço com essa técnica, tá? Pra ajudar também, evitar da massa encolher. Ó, ela já tá com mais ou menos uns 3, 4 milímetros de espessura, uns 4, tá? Vou colocar ela aqui, ó. E agora eu vou dobrando aqui pra dentro, né? Como eu ensinei vocês já várias vezes, sem esticar, porque se eu puxar ela também vai retrair no forno, tá? Vai encolher.
Passo o rolo aqui pra cortar. Esse restolho aqui de massa dá pra congelar, tá? Todo mundo concentrado? Concentrado, eu tirei os comentários um pouquinho, pessoal. Ah, Agora pra já coloquei de conseguir volta ver. aí. Ah, tá. Pra conseguir ver melhor, né? Ó, vai apertando aqui dos lados, ó. Pra ela pegando formato, né? E agora com uma faquinha, ó, a gente corta de dentro pra fora assim, ó, o excesso. Qual o tamanho da sua forma? Essa aqui tem uns 16 centímetros de diâmetro, mais ou menos. Ó, bem linda. Agora furinhos, pra evitar também que ela crie a barriguinha, né? Pro calor passar melhor. Ensina a sua receita de bolo de método cremoso, please. Minha receita do método É cremoso. de bolo de método cremoso. Eu vou ensinar lá no curso. Já me pediram lá. Eu vou ensinar. Eu vou ensinar minha massa amanteigada de método cremoso. E é lá. Se você for aluna, vai aprender. Ou aluno, né? Não sei quem perguntou. É, os alunos aí. É? Já me pediram. Eu vou ensinar. Mas vamos com calma. Vamos com calma que eu sou só uma. Vai chegar. Ó, Essa receita fica mais crocante ou mais durinha? fica mais... Ela fica mais firme, porém ela fica com... Como ela é mais rústica, como eu falei, né? Por causa dessa manteiga, ela fica com um aspecto bem delicado, porque essa manteiga parece que dá uma folhada, né? Onde tem manteiga em pedaço, ela derrete e fica massa, né? Então cria um ar ali, um espaço, né? Que é o ar ali que a manteiga vai derreter, né? No assamento. E esse arzinho vai fazer meio que ela folhar um pouco, tá? Então, ela é mais firme, porém, ela tem... por essa questão da manteiga, né? Tá em pedaços, ela também fica mais delicadinha. Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer. Ó, precisa descansar. Toda a massa de torta, de tarte que a gente for fazer, ela precisa descansar 2 vezes na geladeira, tá? Sempre depois que a gente manipulou ela. Então, tirei da batedeira, né? Deixa descansar na geladeira, depois abre e depois coloca aqui na forma e deixa descansar mais uma vez no freezer. Esse segundo descanso eu deixo no freezer. O glúten relaxa, né? E as chances de ela retrair, encolher no forno são muito menores dessa forma. Mas como aqui na live, que eu já falei pra vocês, né? Que é um pouquinho mais complicado de fazer esse descanso todo, a gente não tem tanto esse tempo. Então eu vou colocar no freezer só por uns 5 minutinhos hoje, pra dar tempo, né, da gente fazer tudo e eu mostrar pra vocês todo esse processo, tá, com a massa. Depois eu vou assar ela com peso e tudo mais, fazer o recheio, tá? Ela esfarela a massa? Ela não esfarela, não. Porque ela também não é uma pâte sablé, tá? Ela é uma outra massa, massa rústica a gente pode chamar dela, tá? Vamos perguntando agora que a gente tem um tempinho, esses 5 minutinhos aí do freezer, tá? Depois a gente vai, ó, de novo, as perguntas são agora. Dá para usar essa massa para fazer galete? A galete de Roy? Talvez seja essa, vamos ver se... Aquela francesa? Pode ser que é, vamos ver se vai confirmar. Galete de Roy é a galete dos reis, né? Roy em francês é rei. Vamos ver se é essa. Essa massa é boa para crostata? Crostata? Gente, nunca fiz crostata. Essa massa é pâte sablé? Não, já falei que ela não é
a massa francesa, tá? Essa é uma massa de pecan pie americana. É uma massa rústica, tá? Que a gente deixa os pedaços de manteiga. Eu tô fazendo pelo método fiz ela pelo método da sablage, né? Que é fazer essa areia com os secos e a manteiga, mas ela não é pâte sablé, nem sucré, nem brisé, não é francesa, tá? É uma massa de torta rústica. A sucré e a sablé eu já ensinei pra vocês, né? Nas lives anteriores, né? Na tartelete de chocolate. Já ensinei aqui como é que muda as proporções dos ingredientes, tá? Pode assar essa massa congelada? Sim, deve assar congelada porque ela encolhe menos ainda, tá? Acho que o meu pote de manteiga tá quebrado, tá vazando minha manteiga. Oi! Crostata é mais manteiga, comentaram aqui. Crostata? O que é a crostata? Me ajuda a lembrar porque eu não tô... Pelo nome assim... Não tô Às sabendo vezes não. é Eu nunca fiz muita crostata opção. não. Me ajuda aí a lembrar o que é, porque eu... Poderia fazer um breve resumo das etapas até aqui? Poderia. A gente fez a massa primeiro, tá? A gente fez uma massa rústica da pecan pie. Eu fiz pelo método da sablage, onde eu fiz uma areia com a manteiga gelada e o trigo, né? Forma uma areia úmida. Aí eu coloquei o ovo, tá? E aí eu deixei aí uns pedacinhos maiores de manteiga pra dar esse efeito mais rústico nessa massa, tá? Que ela dá um efeito até meio folhado, assim, tá? E a gente vai assar ela sozinha, a branco, primeiro, depois a gente assa no completo. Eu vou mostrar essas duas técnicas pra vocês. Uma de assar ela a branco com o feijão dentro, né? Pra criar um peso, pra ela não encolher. E depois eu vou mostrar a técnica da impermeabilização, pra ela não absorver o líquido do recheio. Já vi essa massa colocando água no lugar do ovo. Qual a diferença na textura da massa? Olha, o ovo tem gordura, tá? Ele vai sempre trazer mais maciez e mais sabor também. Água é água. As claras têm água também, então, né? Nessa receita também vai, pelo ovo, né? Também vai um pouco de água. E fora que a gema tem lecitina, né? A lecitina, que é essa gordura, é um lipídio, né? Ela ajuda a emulsionar as misturas. Quer dizer que tudo fica... Água, né? Emulsionar é água e gordura se juntarem, né? Pra ficar mais com um aspecto mais liso, né? Mais... sem aquele aspecto meio separado e tal. Então a lecitina da gema ela tem essa função também. Então todas as massas elas acabam ficando mais lisas, mais bonitas por causa da lecitina, tá? Ela é um emulsificante. Crostata é uma torta que pode rechear com maçãs ou fruta e cobrir com tiras da massa antes de assar. Entendeu? A crostata é uma torta italiana, tipo a Linzer que você ensinou com aquelas tiras. Aí, ó, viu? Ó, eu não sei exatamente se essa é a massa da crostata, porque eu nunca fiz crostata, né? Até por ser uma receita italiana, eu sei muito pouco de confeitaria italiana. Confeitaria italiana, portuguesa, austríaca, eu sei bem pouca coisa. Eu sei mais da confeitaria francesa, tá? De vez em quando eu trago uma coisa de outras confeitarias, posso assim dizer, porque os métodos vão ser os mesmos, né? As técnicas vão ser as mesmas. Foi até o que eu perguntei pra vocês lá no meu stories. Não sei se vocês viram, que eu deixei lá umas perguntinhas. Que às vezes as pessoas acham que é confeitaria francesa ou italiana ou qualquer uma. Eu só consigo usar aquelas técnicas e aquelas receitas para doces franceses. E não, a gente consegue usar as técnicas, ó, essa aqui é uma prova, né? A gente usou a sablage, entendeu como é que é a sablage, como funciona para fazer qualquer torta, né? Então, isso que eu coloquei lá, né? Pra mostrar, por isso que eu trago pra vocês coisas diferentes de outras confeitarias, né? Pra mostrar que a gente pode usar as técnicas e os processos, né? E até as receitas da confeitaria francesa pra fazer qualquer doce. Não é
Não é só creme de confeiteiro, eu só vou usar para fazer a Carolina, só vou usar para rechear Eclair. um eclair, um fraisier, né? Não é assim, a gente pode usar o creme de confeiteiro para rechear bolo. E eu vou fazer semana que vem um bolo recheado com creme de confeiteiro e massa também francesa, para vocês verem que dá para fazer bolo de mais camadas, não super alto, não super estruturado, não para deixar 6 horas na mesa do cliente, mas dá pra fazer bolo de camada com receitas francesas, tá? Ó, já tá bem geladinha aqui. Agora eu vou pegar... Essa massa serve para torta de limão ou banoffee? Sim, pode usar, é uma massa... Não quer dizer que só porque é da Apple Pie que eu vou... Não sei que eu tô com Apple Pie na cabeça. É Pecan Pie que eu vou usar só pra fazer a Pecan Pie. Eu posso usar pra fazer a torta que eu quiser. Tem que ser livre. Depois que vocês entenderam aqui, ó, como é que funciona e o resultado dela, pode usar pro que quiser. Sim. Fazer crostata, pra fazer o que quiser. Eu não sei exatamente se ela é a receita original pra crostata, mas... Pessoal, dando os ingredientes da crostata: farinha de trigo, açúcar, manteiga, ovo, gema de ovo e geleia. Aí, ó, viu? Tem que entrar em contato com essa pessoa aí que sabe fazer crostata, pedir receita. Fazer uma live, hein? Não, eu não sei se eu vou fazer live de crostata, mas aqui é confeitaria italiana. Vamos ver, tá? Meu negócio é confeitaria francesa e de vez em quando eu trago uma outra coisa diferente. Mas ainda é a francesa. Ó, um papel manteiga, tá? Pode ser papel alumínio também, não tem problema. O ideal é que a massa esteja gelada, assim, congelada, tá? É muito, muito provável que a minha massa aqui hoje vai encolher mesmo assim. A pessoa até comentou assim, você pode falar um pouco por que a massa encolhe? Então, por quê? Aqui, na minha massa, eu vou falar, tá? As chances são grandes dela encolher porque eu não deixei ela descansar 2 vezes na geladeira. Precisaria pelo menos um descanso de 15, 20 minutos na geladeira depois que tirei da batedeira. E no freezer uns 15 minutos depois que eu coloquei ela na forma. O principal motivo da massa de torta encolher é porque o glúten não se relaxou na geladeira, tá? E agora, para ajudar um pouquinho, né, eu vou colocar aqui esse peso que evita, mas não quer dizer que ele vai salvar a minha torta, né, a minha massa aqui de base, tá? O principal motivo dela encolher, como eu falei, é o glúten muito... Quando a gente mistura, né, trabalha com essa massa, tem um pouco de desenvolvimento de glúten. Não é muito, né, porque a gente tem que cuidar ali para não bater demais, mas um pouco tem. E aí ele fica todo retraído. E aí, no forno, o que acontece? Ele retrai mais ainda com o calor, o que faz ele encolher, né? Agora, se eu deixei ele parado, né, na geladeira, ele relaxou, e nos ambientes mais frios ele tem menos desenvolvimento ainda, o glúten ele tem menos desenvolvimento, né, em temperaturas baixas, aí a gente vai conseguir com que ele não retraia tanto assim no forno, tá? Deu pra entender a questão? Ó, botei feijãozinho, tá? Esse feijão eu uso só pra isso. Não uso pra fazer feijoada amanhã. Amanhã vai ter feijoada, moro? Brincadeira. E aí eu vou botar, ó, essa massa, ela precisa, pra ser assada sozinha, ela precisa de 25 minutos de forno, tá? Em forno médio. 20 minutos com o feijãozinho aqui, com o peso, arroz, o que você escolher. E 5 minutos com a impermeabilização, que eu vou fazer ali pra vocês, tá? E depois ela ainda vai ficar mais 20 minutos com o recheio, tá? Depois eu vou explicar pra vocês o passo a passo, não vamos nos antecipar. Na França, que tipo de farinha eles usam para fazer essas massas e qual a farinha mais indicada para usar aqui no Brasil? No exterior existem muitos tipos de farinha. Existe. Isso é verdade. Na França, normalmente eles têm a T55, não, a T45, a T55 e a T65, tá? A T45 normalmente é usada para fazer... deixa eu ver se eu não vou confundir agora. A 45 é usada para fazer
Normalmente bolos e preparações que não precisa de desenvolvimento de glúten, né? Que ela tem menos proteína. A T55, ela é usada mais para fazer pães, né? Pães e fermentados, tal, que precisa de mais proteína, de porcentagem de proteína, né? De glúten para fazer, né? As vianoserris e pães e tudo mais. A 65 agora tu me pegou, eu tenho que pesquisar por que eles usam a 65, tá? Aqui no Brasil a gente tem vários tipos de farinha e principalmente na indústria as opções assim são, para quem, né, é uma padaria, para quem trabalha ali com grandes quantidades, a variedade é bem maior, né? A gente até consegue diversificar um pouquinho mais ali nos tipos de farinha, a gente consegue comprar às vezes um tipo específico mais para um ou para outro. Agora, para o pequeno produtor, normalmente são as que estão disponíveis no mercado, né? Que são a tipo 1, né? Tipo A ou tipo 1. Eu uso a da Anaconda, né? Anaconda tipo 1. E pra mim funciona muito bem como eu trabalho basicamente mais com os bolos, né? Bolos e bolacha e tudo mais, então ela funciona muito bem pra mim, essa daí. É tipo 1, né? Da Anaconda ou de outra marca também pode ser. Mas eles fazem também, para quem quer trabalhar com pães e tudo mais, aí eles têm os outros tipos de farinha, né? Com a mais porcentagem de proteína e tudo mais, então tem que dar uma pesquisada. Mas a tipo 1 aqui, que a gente encontra facilmente no mercado, funciona legal para bolos e para pães também, tá? Ela tem uma porcentagem legal para pães. Agora, se você é um produtor, né, tem uma padaria ou quer fazer pães profissionalmente, aí eu indico pesquisar um pouco mais sobre o assunto e ver outras farinhas com mais porcentagem de proteína, né? Pessoal, a Anaconda é ótima, para pães também. Eu uso a Venturelli. Adoro, eu não conheço. adoro a Anaconda. Só comentando que a live vai ficar salva até amanhã de manhã, né? Pessoal que chegou depois, quem perdeu o início. A pessoa não me falou lá se era o galete de Roa. Queria saber. Puder confirmar aí. Se for a galete de Roa é uma torta francesa, né? Fechada, essa é torta. Ela é recheada com creme frangipane. Frangipane é um creme de confeiteiro com um creme de amêndoas. E normalmente ela é feita com massa folhada, tá? Top. E tem o gâteau basque. Gâteau basque, daí ele é feito com a massa sablé breton. É bem parecido, o recheio também, só que é massa sablé breton daí, não é massa folhada. Ó, pro recheio, o recheio é bem simples, tá? A gente vai misturar tudo aqui no bowl e depois vai derramar ali por cima da nossa torta e vai finalizar de assar. Vai ovos, açúcar mascavo, né? Canela, manteiga derretida, as nossas pecan, né? Nozes pecan, mas essa eu vou botar só depois, ela vai embaixo da torta. E vai glucose de milho. Só que a glucose de milho que eles usam para fazer a pecan pie é essa daqui, ó. Do Caro e Yoki, né? Essas duas marcas que fazem. Caro é a mais tradicional, né? Quais que são as diferenças para glucose, aquela transparente, que normalmente a gente usa, né? Eu uso bastante, uso mais até aquela glucose. Essa daqui, ela tem um pouquinho mais, um gostinho, tem um pouquinho assim, um saborizante, a gente percebe assim que tem um gostinho mais. E ela tem mais açúcar invertido, tá? Para ela ficar mais líquida assim, ó, eles colocam mais açúcar invertido. A glucose transparente de milho, ela só é glucose de milho, tem pouco açúcar invertido dentro, bem pouco. E não tem nenhum saborizante ou corante ou nada desse tipo, tá? Às vezes a indústria coloca corante, saborizante para ela ficar assim, marronzinha. E para ter um sabor, porque se você experimentar a glucose de milho, você tem gosto só de açúcar, né? E vocês sabiam que a glucose de milho, ela é 20% menos doce do que o açúcar branco, né? A sacarose. E que o açúcar invertido é 20% mais doce do que o açúcar branco. Interessante, né? Tudo por causa dos processos que
que eles sofrem, né? O açúcar invertido é o açúcar branco aplicado de um ácido e calor, que faz ele se inverter, né? Ficar líquido e não cristalizar. E por isso, nesse processo também ele acaba ficando mais doce. Pessoal perguntou, pode ser mel no lugar da glucose? Olha, até pode. Até pode, tá? Vai ficar com um gosto mais forte de mel, porque vai bastante, tá? Vai 120 gramas de glucose. Mas eu trocaria daí pela glucose transparente, aquela normal, tá? Em vez do mel. Não é o tradicional usar o mel nessa receita, tá? Mas pode sim. Ele vai dar essa textura mais elástica no creme, né? Vai dar corpo também pra esse creme, né? A função da glucose aqui nessa mistura, tá? Ó, ovos. Aqui eu tenho açúcar mascavo e canela. Manteiga derretida, que pela temperatura no ambiente aqui já nem tá mais muito derretida. Porque tá frio nessa cidade. Viram lá o meu post do por que a gente gosta tanto de produtos à base de manteiga? O que a manteiga faz? Que deixa tudo tão saboroso. Depois vocês dão uma olhadinha lá no meu feed. Tá explicando esse mistério. E a glucose aqui, tá? Sabe com o que fica esse recheio? Fica com gosto de quê? Não tem aquelas lojinhas de aeroporto que vende aquelas nozes caramelizadas, tal, com açúcar e castanha e tudo mais. Fica com gosto disso. Quando eu experimentei, eu não acreditei. A picanha é tostada? Não, ela tá crua. Porque ela vai no forno, ela vai ficar bastante tempo no forno, não tem necessidade de tostar, tá? Aqui eu só misturo, ó. Mais uns 5 minutinhos a nossa massa sai do forno. A gente vai ficar também bem em cima. Por isso que eu adiantei um processo, tá? De não deixar ela descansar 2 vezes. Porque ela precisa descansar, a massa precisa descansar 2 vezes na geladeira, tá? Eu só deixei uma e 5 minutos. Então não é o recomendado, tá? Vamos ver aqui. Tá. Tá indo. Só mais Tem nos mercados essa glucose ou só em loja de confeitaria? Não, essa aqui é a mais fácil de usar, de encontrar em mercado, tá? Ela tem da marca Yoki e da marca Caro. Caro com K. E em loja de confeitaria também acha, mas é mais fácil achar em mercado. Eu comprei no mercado de casa, aqui perto de casa. E a glucose transparente, essa sim é difícil achar em mercado, vai achar mais em lojas de confeitaria. Ó, fica bem líquido esse daqui, tá? E aí depois ele vai firmar no forno, ok? Então agora, enquanto a gente espera também mais um pouquinho da massa, vamos fazendo pergunta aí. Mais alguma dúvida? Fizeram já aquele desafio que eu coloquei lá pra vocês, da receita que vocês às vezes ficam um pouco apreensivos de fazer? Eu coloquei essa semana, né? Às vezes tem medo de fazer uma receita, de pegar, enfrentar e fazer e se desafiar, né? Eu fiz um docinho, eu tô fazendo ele já há 3 dias, que é um doce em formato de limão, né? Ele tem o recheio também, a base de limão, tudo, do chefe Cédric Groulé. Ele é um chefe premiado francês
E ele fez esses doces que imitam a realidade, né? Que tem maçã, tem laranja, tangerina, limão, vários doces imitando realmente, quando tu olha assim, parece bem real. E ele é um pouquinho trabalhoso de fazer, ele não é difícil, né? Ele é bem trabalhoso assim de precisar de tempo, né? De geladeira, de freezer, ele precisa estar totalmente congelado para eu conseguir moldar no formato do limão, né? Então era um doce assim que eu tava evitando há um bom tempo fazer, com medo. E aí, como eu coloquei lá, né, um desafio pra vocês, eu também entrei nessa, né, de pegar e fazer. Mas me contem aí o que vocês acham que é muito assim desafiador pra vocês, que gostariam de fazer, mas estão meio apreensivos. Quero saber. O recheio frio vai entrar na massa quente? Vai entrar na... Olha, aqui na nossa live vai entrar na massa quente. Mas deixa esfriar um pouquinho e aí coloca, tá? Você chegou a conhecer o espaço dele? Acho que é do Grolê, né? Vocês sabem o que eu fiz? Vacilou. Eu nem vou... Vacilei total. Vocês não acreditam o que eu fiz. Quando eu comecei lá na minha escola, onde eu estudei, né, confeitaria francesa, eu sabia muito pouco, assim, de confeitaria no geral, na verdade, né? Eu sabia fazer ali os meus bolos e tudo mais, mas eu sabia muito pouco de tudo. E aí eu fui estudar lá, confeitaria francesa. Eu sabia menos ainda de confeitaria francesa, né? Então eu fui estudar lá e tudo mais. E essa escola, um dos donos dela é o Alain Duquesne. E o Alain Duquesne, ele é mentor, né, do Cédric Groulé. E o Cédric Groulé trabalhou por muitos anos no hotel lá do Alain Duquesne e tudo mais, dentro da confeitaria ali, né, que ficava no hotel. E aí, por esse motivo, um dia o Cédric Groulé foi lá na escola dar uma aula de uma semana, assim, mas não pra mim, era para outros, eles têm uns tipos de aulas que é de uma semana só, ensina lá alguns doces, e ele foi lá na escola ensinar. E aí, um dos meus colegas, ele falou, eu vou saber quem que é o Cédric Groulé, sabia de nada, não sabia nem direito como é que era um creme confeiteiro. E um dos meus colegas falou, aquele é o Cédric Groulé lá. E eu olhei assim de longe, e a única coisa que eu pensei, eu lembro que eu pensei e falei, foi assim, como ele é baixinho. Nem pra pesquisar quem que era a pessoa, pra ver, sabe? Nem pra tirar uma foto. Hoje eu digo que eu vi ele, né? E nem, não sei, na época eu era tão assim que me arrependo até hoje. De pelo menos ter tirado uma foto de longe, se eu não sabia quem era na época, ok. Podia ter tirado a foto dele, se eu achasse baixinho ou não, tanto faz. Devia ter tirado uma foto pra só dizer, né, que tinha. Hoje eu ia ter uma foto dele na minha escola, mas aí, ó, viu que dá? O pessoal comendo macarrão, então no desafio ali. O macarrão. Isso. Normalmente é o que muitos... Outra dúvida, pode usar xarope de agave nessa receita? Olha, se você olhar os ingredientes do xarope de agave, né, e eles forem parecidos aqui, que eu acredito que não seja, porque senão não seria, né, xarope de agave, mas se você pesquisar e ele tiver a mesma função, né, de uma glucose, aí você pode, tá? O mel e a glucose, eles são bem parecidos nas suas funções, né, apesar do mel ter um sabor mais acentuado. Mas se tiver a mesma função, você pode. Eu não sei dizer aqui as funções do mel de agave, porque é mel, né? Ou xarope? Mel de agave ou xarope? Xarope de agave. Eu não sei dizer as funções do xarope de agave, então teria que pesquisar isso antes de usar, tá? Como? Eu nunca usei xarope de agave nos meus doces. Qual macarrão você prefere? Laduré ou Pierre Hermé? Eu prefiro o meu. Boa resposta. Não, os dois são muito bons. Ô, Renan, qual que é aquela vez que você gostou mais? Eu curti o Laduré. O Laduré? O Pierre Hermé é aquele... O Pierre Hermé, eu gosto. É o mais bonito, o sofisticado e tal, né? Mas eu gostei aquele do Laduré. E o Pierre Hermé, ele tem uma pegada diferente, assim. Ele usa muito ingrediente inusitado, né? Ele tem até de foie gras o macarrão. Mas o dele, que é muito famoso, é um de maracujá com chocolate, tá? Então,
do Pierre Hermé, que pra mim, eu lembro, né, de quando eu comi, foi o melhor, assim, que eu achei. Ó, deixei, tá, uns 15 minutinhos, mais 20 minutos pra ela já pré-assar. E, ó, vê como ela quase não encolheu por causa do feijão. Mas agora ela vai entrar sozinha, tá? Então, o impermeabilizante aqui, impermeabilizante parece, né, de coisa de limpeza. Ele é uma gema, que pesa em média 20 gramas, e 20 gramas de creme de leite fresco, tá? Mesmo peso de gema para creme de leite fresco é o impermeabilizante. Ele vai evitar que a massa absorva tanto líquido, tá? Consequentemente, ela vai ficar mais crocante por mais tempo. Você pode usar isso para toda receita que você for fazer, que você veja que, ó, põe nas laterais também, tá? Que você veja que o recheio é muito líquido, né? E quer pré-assar a massa. Por que às vezes eu pré-asso a massa? Porque às vezes a gente põe um recheio muito líquido e a gente deixa lá 45 minutos e tira e a massa tá crua embaixo, né? Isso é inevitável às vezes. A não ser que vai ficar 1 hora. Por exemplo, a Käsekuchen que eu fiz, né? Que vai pra vocês a receita essa semana ainda. Eu não pré-assei, ela foi inteira. Só que ela ficou 1 hora assando. Daí, né? Aí a massa assa embaixo também. Depois de pronta, Mas pode... essa daqui, ela vai ficar crua, tá? Depois de pronta, pode guardar a torta na geladeira? Não ficaria muito dura? Não. Curiosidade, você chegou a provar os doces da Angelina em Paris? Não, queria muito, só parei Vacilou na de frente. novo? Não, chegou numa hora da viagem que eu já não tinha mais dinheiro. Então não dava pra sair comendo um monte de doce. Aí eu fiquei nessa. Para impermeabilizar, 5 minutinhos só com o impermeabilizante, tá? para impermeabilizar também pode usar clara de ovo? Pode usar, mas precisa só a clara, não vai dar esse efeito tão firme de impermeabilização, tá? Ela vai ficar douradinha, mas não vai chegar a impermeabilizar. Usa então, às vezes, a clara com leite também, mistura um pouquinho, também dá, tá? Mas o melhor é usar com creme de leite fresco mesmo. Agora ela vai ficar só 5 minutinhos, tá? E depois aí a gente vai colocar o recheio e aí vai ficar mais 20 minutos. Tempo total 45 minutos, 25 ela sozinha, 20 minutos com o recheio, tá? E aí o feijão eu sempre guardo, ó, ele no mesmo potinho, né, que é só pra isso. Ó, eu pego aqui, jogo, deixo esfriar, tampo e sempre uso pra essa finalidade, tá? Agora sim, ó, se você fizer, não vou tampar porque ainda tá quente. Se você fizer o processo, né, de deixar essa massa gelar 2 vezes na geladeira, né, uma vez na geladeira, outra no freezer, manipular pouco ela, as chances de ela encolher são sempre menores, tá? Às vezes tu nem precisa usar o feijão. Mas eu tô mostrando aqui uma outra alternativa pra vocês, né? Como eu falei que eu ia mostrar, eu tô mostrando aqui se você quiser usar, né? Esse é o processo. Posso substituir o creme de leite fresco por caixinha de supermercado? Olha, não sei, porque eu nunca fiz esse impermeabilizante, né, dessa forma, tá? Aqui no creme de leite fresco, eu tenho só a gordura, né? A gordura ali do leite e um pouquinho de leite que vem junto também, né? Nesse creme de leite fresco, né? No de caixinha eu tenho espessante, eu tenho normalmente de 17 a 20% de gordura, eu tenho mais 10 mil coisas lá que eles colocam pra ficar o creme de caixinha, né, durar aquele tempo e, né, na prateleira. Então, assim, tem que fazer o teste pra ver se vai ter o mesmo efeito. Sim, tá difícil de achar creme de leite fresco e nata aqui na minha região. Sério? Então, usa o de latinha. O de latinha, pelo menos, tem 25% de gordura, tá? Ele é um pouco mais gordo. Usa o de latinha. Interessante onde é que é a cidade que mora. Será que dá pra usar o de latinha? Então você já respondeu. Usa então o centro de latinha. Pelo menos ele tem mais gordura, tá? E
tem menos, eu acho que emulsificantes, eles não põem tanto assim no de latinha do que no de caixinha. De caixinha, quase uma bomba relógio. Vamos esperar uns 5 minutinhos ali, pra ficar já mais douradinha, e aí a gente vai botar o nosso recheio, tá? Divisa de São Paulo e Minas. Mas é interior, assim? Ou... É mais pro interior ali, né? Na divisa, então. Interessante, porque normalmente esses lugares tem, né? Ó. Tenta achar um produtor de leite e aí você conversa com ele. Minas, né? Deve ter uns produtores de leite, né? Requeijão com raspas, esse é o deve melhor ter que esse tem. tipo de coisa aí. Aí você conversa, porque às vezes você consegue direto do produtor, pensa. Latinha com ou sem soro? Aí sem soro. Sem o soro, tá? Pois é, o doce da Angelina é muito famoso também lá. E não deu mais. Chegou no momento da viagem que só dava pra comprar pão com presunto e queijo. Não dava mais pra comer doce. Sempre tem dessas, né? Ai. Deu pra provar um macarrão no PR Hermê também, pelo menos. Ou um macarrão, deu. Ó, se não tiver a noz pecan, faz com castanha de caju, faz com noz chilena, faz com castanha do Pará, né, que eu falei castanha, faz com qualquer oleaginosa que tiver, tá? Não precisa ser só a pecan. Essa daqui eu tinha aqui perto da minha casa, né, e eu já queria usar porque é original pecan pie, mas qualquer oleaginosa, inclusive coco em cubinhos, assim, ó. Você comendo que é no interior, lá chama Espírito Santo do Pinhal, o nome da cidade. Ah, é? O Paulo Pontes Então, deu uma recomendação aqui, ó. Faz creme de leite caseiro, tão fácil de fazer. Ah, então, aí tem que dar uma olhada, porque eu conheço fazer o creme de leite caseiro com leite mesmo. Chamar o Paulo Pontes fazer uma live conjunta pra ensinar o pessoal, então. Tem. Ah, ela tinha que ficar mais douradinha, mas agora vai ser assim, porque senão nós não vamos conseguir terminar a nossa torta. Ó, ela tem que ficar mais douradinha, tá? Ela já tá começando a pegar aqui em cima, mais do dourado, ó. Pra ela impermeabilizar bem e assar, pré-assar corretamente. Vocês lembram que eu falei 25 minutos, né? Aqui ela ficou, acho que nem 15 ou 20 direito. 25 minutos ela sozinha, tá? Tirou, ficou douradinha aqui por dentro, você vai sentir já, ó, que ela não tá mais tão pegajosa, que ela já vai estar assada. E aí eu vou colocar, ó, minhas pecãs embaixo. Agora espera esfriar, né? Espera esfriar, coloca a pecan. E aí vem aqui com o... Já vi uns chefes ensinando a fazer creme de leite fresco, caseiro, com gordura vegetal hidrogenada. O que você acha? Fica bom? Ixi! Eu que sou adepta da manteiga, não gosto de gordura vegetal hidrogenada. Eu não gosto do sabor, não gosto da textura e não gosto do que ela faz pro nosso corpo, tá? Mas assim, ó, se às vezes é a única opção que tem, aí tem que pegar e fazer, mas eu não gosto, tá? Não rola. Essa é a minha opinião. Ó, e faz aqui por cima. Meu, isso daqui fica, olha, vocês têm que fazer. É a coisa mais fácil desse mundo, ó, fazer o... Mas se for só o creme de leite porque assim, ó, se for fazer com gordura hidrogenada, né, e for usar nos doces que pede creme de leite fresco, não vai dar o mesmo efeito, tá? Então, tem que cuidar com essa questão. Ó, e assim ela vai de 20 a 30 minutos no forno, tá? Pegou em cima, ela já tá mais firme, tá assada. Até porque a massa, vocês já vão ter pré-assado ela anteriormente, né? Então é só questão de firmar o recheio, tá? Então uns 20, 25, 30 minutos no máximo, tá? Pra firmar o nosso recheio. Eu vou botar no timer. Aí, o que vai acontecer agora? A gente vai fazer que nem o esquema das outras vezes, né? Ó, vou botar 20 minutos primeiro, depois eu vou ver como é que ficar. A gente vai encerrar a nossa live e daqui a 20 minutos, quando estiver pronta, eu já vou colocar no Stories o resultado. Vou mostrar pra vocês, vou tirar ela,
Vou esperar esfriar, depois mais à noite eu faço outros stories desenformando ela, cortando uma fatia, tá bom? Pra daí vocês verem certinho como é que ficou. Então, ó, ela quase não encolheu, praticamente não encolheu nada. Por causa do feijão que ajudou bastante, tá? Então assim, preciso fazer rapidão uma torta em 1 hora, que é o que a gente fez aqui, né? Nem isso, ó, deu 55 minutos. Se bem que tem o tempo de assar ainda, né? Mas assim, tem que fazer uma massa rápida. De última... Esqueci a palavra. Assim, como última cartada, né? Como último recurso, faz da forma que eu fiz, né? Abre a massa, deixa só um pouquinho gelar, depois já coloca na forma, né? Deixa um pouquinho gelar, já continua. Com o feijão, que daí ela evita tanto de encolher. Mas o risco é bem grande, tá? O certo é descansar 2 vezes na geladeira para o glúten relaxar, daí você tem a garantia maior de que a sua massa não vai encolher. Agora, Patrícia, fiz, como você falou, deixei descansar 2 vezes, botei feijão e encolheu mesmo assim. Aí é porque você trabalhou demais a massa, tá? Trabalhou muito o glúten ali na hora de bater, e aí vai acontecer isso, né? Dela retrair e ainda pode ficar um pouquinho dura. Sim. Nos Estados Unidos serve essa torta com chantilly de maple syrup. É verdade, deve ficar maravilhoso. Eles fazem com chantilly ou sorvete, tá? Eles servem essa torta. Então, ó, não, vocês têm que fazer esse recheio. Olha, eu primeiro olhei essa torta e não dava muita fé, não. Achava que ela era meio seca e tal. Mas tu corta, ela é úmida por dentro, né? Aquele recheio. E tem um gosto muito daqueles castanha de aeroporto que custa o olho da cara, sabe aquela? Nutibone. Nutibone, sei. Então, assim, ó, vale muito a pena vocês testarem e fazer. Faz com qualquer castanha que tiver, qualquer noz, né? Castanha de caju, qualquer coisa que tiver aí, mais perto de... Eu só fiz, né, como eu falei, tem perto da minha casa aqui, eu fiz. Mas, né, e façam também, testem e façam pra vender, porque vocês vão ver que vai dar um retorno bom. Tá? Pode ser assim, depois eu mostro pra vocês lá nos stories, tudo certinho, desinformando, mostrando, tá? Pra gente ver como é que ficou. Mais alguma dúvida, pessoal? Na live de hoje? Só agradecimentos. Muito obrigado por ensinar. Você é muito generosa. Se ficou mais alguma dúvida, vocês me perguntam depois, né? Tá bom? Então, depois eu mostro pra vocês nos stories até então, quarta-feira que vem. Essa semana ainda vai a receita do Käsekuchen, que é aquele cheesecake alemã, né, que eu prometi pra vocês. Não sei se vai amanhã ou sexta, tá? Tô editando o vídeo lá. Então, ainda vai essa receita pra vocês, que é uma delícia também, essa torta, tá? Então, nos vemos na semana que vem, na quarta-feira. Vamos ver qual receita eu vou fazer ainda. Beijo. Tchau.